O Amor de Pedro por João, então, do Tabajara Ruas, é um livro que reflete a experiência dele como guerrilheiro durante a ditadura militar brasileira, e não só brasileira, né? Brasileiros que fugiram para o Chile, brasileiros que se aventuraram pela Argentina, pelo Uruguai. Pelo menos essas 4 paisagens aparecem aqui: Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. E o Tabajara, pelo que a gente entende na última cena do livro, tem uma relação com o personagem Marcelo, que vai ficar exilado em Copenhague, na Dinamarca, e é onde o Tabajara escreveu O Amor de Pedro por João. Ele escreveu em Copenhague, na Dinamarca, quando ele limpava vidros, ele falou. O Tabajara, vale a pena fazer um elogio assim. Que cara gente fina. É um cara extremamente simples, e essa vivência na clandestinidade, né? Ele viveu na clandestinidade por anos. Isso merece realmente uma história, e ele resolveu botar isso no papel, né? Construindo uma narrativa toda fragmentada, como a gente vai ver agora. Uma narrativa de indas e vindas. É uma narrativa que tem que ter um sinal muito claro, o sinal da coletividade. Quando a gente pensa até no título Amor de Pedro por João, tem uma ideia de coletividade. O pessoal diz, é um livro homossexual, não tem nada de homossexualismo. Quem é o João, quem é o Pedro? O João seria João Guiné. Que Pedro é esse? Só tem um Pedro, que é o filhinho de uma personagem, da personagem Ana, que vai aparecer ali. Mas o amor de Pedro por João é o amor de uma pessoa por outra pessoa, o amor pela coletividade. No livro tem uma ideia de companheiros, assim. Esse amor que pode unir companheiros de causa, companheiros de utopia. Para mim é isso, sabe? É a utopia de uma coletividade, na qual as pessoas possam amar uns aos outros. A utopia da esquerda era isso, né? Nós vamos dar uma olhada agora nas características do livro, apontando primeiramente. Primeiramente a gente tem aqui, o painel da opressão na América Latina, o painel de opressão da resistência. Brasileiros, durante o golpe de 64, acabaram fugindo, sobretudo para o Chile, onde foi eleito um governo de esquerda, né? O governo Allende. Só que o governo que dura 3 anos, né? Nem completa 3 anos, sofre o golpe militar do Pinochet, do general, né? Pinochet, assim como o Paraguai sofreu com Stroessner, a Argentina também sofre o seu golpe. Então esses brasileiros que estavam no Chile clandestinos, agora estão com a existência ameaçada, né? Porque todo estrangeiro agora é suspeito em Santiago do Chile. Então nós temos uma história em que aparecem esses brasileiros lá em Santiago do Chile. Então é legal porque tem esse painel, né, da ditadura e da resistência. A resistência são esses grupos guerrilheiros que assaltam bancos para conseguir dinheiro para a guerrilha, que se organizam, se comunicam e tentam de alguma forma, na luta armada, né, obter uma vitória que não foi conquistada de outra forma. Quer dizer, o Chile foi o único país que elegeu um governo de esquerda, né, e ainda assim não levou. Então tem essa ideia, já que democraticamente não era possível, que fosse possível, então, pelas armas. O livro é pleno de monólogos interiores, a gente tem muito dessa ideia de que personagens falam internamente. Frequentemente ele aborda esse universo interno dos personagens, eles ficam dialogando, muitas vezes, com as próprias memórias. É um livro que tem acontecimento num nível real, mas tem muito acontecimento no nível que a gente vai chamar aqui de nível íntimo, psíquico, memória. Grande parte do livro é memória. É bonito isso até. As memórias bifurcadas daí. É engraçado que a memória de um explica às vezes que a memória do outro não chegou a explicar. Tu descobre coisas sobre um personagem através das lembranças do outro. Parece que os destinos estão entrelaçados, né? Isso é legal, funciona no livro. Por vezes até a memória de um dá continuidade à história que nós lemos do outro. Até porque nesse livro nós teremos 6 histórias que estão se intercalando constantemente. Por isso que o livro é difícil. Muita gente começou a ler o livro e teve dificuldades. As mudanças de foco narrativo. A gente tem em terceira pessoa, algumas primeiras pessoas. Às vezes terceira e intercala outra voz narrativa no meio. Isso é muito comum. O livro é uma amálgama, tá? O livro ele é uma costura, uma colcha de retalhos. Sobretudo feita das memórias coletivas. Outro elemento-chave, e esse aqui é o mais importante, a fragmentação narrativa. Não dá para pensar no Amor de Pedro por João sem pensar nessa fragmentação narrativa. Ela é chave. Isso aqui eu diria que é o importante. Se alguém tem que revisar, né,
o amor de Pedro por João de última hora é revisar esse roteiro. São 6 histórias, são 12 capítulos. Cada um dos 12 dá curso a essas 6 histórias. Às vezes a história 5 a 6 se juntam numa só. Então nós vamos ter coisas como, por exemplo, Marcelo na Embaixada da Argentina no Chile. Ele está em Santiago em setembro de 73, logo após o golpe do Pinochet. Então cuidem isso aqui, a primeira cena sempre de cada capítulo é Marcelo, que parece ser o Tabajara por conta de que ele será o exilado em Copenhague. A segunda história é o apartamento de Dorival e Ana nos dias do golpe militar em Santiago do Chile. O Marcelo dá para dizer que é o mais presente, é a história que tem o máximo de presente, as outras são camadas do passado. A história 3, Marcelo no passado com Hermes, saindo de Arroio do Mar, tentando fugir do país, né, passando para o lado uruguaio. A história 4, mais antiga ainda, né, o velho Josias, é um homem que foi prisioneiro durante 3 anos na cadeia e ele tenta retomar a vida dele. É um guerrilheiro que não entregou companheiros apesar da tortura e agora reencontra os filhos ao sair. Vamos dizer assim, o guerrilheiro que foi solto e ainda tem a utopia na cabeça, mas percebe que o tempo passou e que talvez a vitória nunca venha. A história 5 é a viagem do João Guiné. A história 5 e a 6 se entrecruzam, né? A 5 é João Guiné saindo lá de Puerto Montt, no Chile. Ele tem um encontro combinado em Santa Maria, na estação central de Santa Maria, com o Cepé, que é a história 6. Cepé sai de Fortaleza, de carro também. Um sai do Chile, outro de Fortaleza. Eles têm um encontro marcado em Santa Maria. É muito legal porque a gente vai vendo eles se aproximando um do outro. Ninguém sabe o motivo do encontro marcado, mas é uma das histórias mais fascinantes, a história dos dois que combinaram o encontro. Isso aqui agora vai ser desenvolvido justamente nos 12 capítulos, né? Agora o que a gente tem é isso, como é que a gente vê essas histórias avançando nos 12 capítulos. É só um roteiro que a gente tem aqui, igual que vocês têm no livro. Esse roteirinho está igualzinho no livro, não mudei nada aí. Esse roteirinho, ele é para a gente saber o que é a história 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Repito, às vezes a 5 e a 6 é uma só. Por vezes ela é uma só. Até porque é a mesma, né? Eles estão se buscando. Então, capítulo 1. O capítulo 1, na primeira história, a gente tem o Marcelo Oliveira, asilado político em Santiago do Chile, recolhido na Embaixada da Argentina, onde ele consegue esse asilo político, chega todo arrebentado, ele está com a cara toda arranhada por unhas, todo mundo fica olhando para a cara dele, tentando entender o que houve. Ele tem marcas e arranhões por todo lado. E povoado de memórias. Ele é o prisioneiro número 780. Agora, ele recebe ali um comitê de boas-vindas, na verdade, de prisioneiros brasileiros. Vai receber um colchão, uma sopa, mas ele tem um problema sério, que é a memória de tudo que ele carrega. Agora, imaginem vocês, né? Sofreu de tudo nesse processo todo e agora tu consegue um momento de sossego, é quando a cabeça começa a trabalhar. E a cabeça do Marcelo é a chave da sempre a primeira cena de cada capítulo. Na segunda, a gente salta e vai para momentos antes. A gente vai para o dia do golpe de Pinochet no Chile. E o alvo é o apartamento de Dorival e Ana. Dorival é um ex-peso pesado, né, quase campeão brasileiro de boxe. Ele vê na memória dele o vacilo que ele deu, quando ele achou que ganharia fácil do Juarez. E ele baixou a guarda e recebeu um upper do Juarez e perdeu a luta. Recebeu um nocaute. Tem muito a ver com a história aqui, né? Eles acham que agora que foi eleito um governo, eles ganharam a luta. Só que veio um golpe militar e derruba tudo. É parecido. Aqui o Dorival escuta no rádio que o golpe militar está em curso. Recorda o nocaute dele. Recorda a origem dele como grevista em Osasco. E a preocupação dele agora com os nervos de Ana. Nós não sabemos ainda por que essa preocupação. E o legal do livro é que aos poucos a gente vai descobrindo por que ele se preocupa tanto com a Ana, que é a mulher dele, vivendo com ele em Santiago. Ele pensa, eu tenho que avisar o alemão e o Marcelo. O mesmo Marcelo que nós já conhecemos lá em cima. Esse Marcelo estava no apartamento do Dorival. Na terceira história, Hermes era conhecido como judeuzinho arrogante,
estudante de arquitetura, trotskista, usava uma barbicha de bode, óculos à Le Corbusier, o famoso arquiteto francês, metido intelectual de esquerda do grupo. Ele está saindo com o Marcelo, o mesmo Marcelo, de uma praia chamada Arroio do Mar. A gente pensa que é Arroio do Sal, tá? Que é aquela localidade ali. Eles estão botando as armas no poço, queimando documentos, povoados de memória o tempo todo. Né? Memória forte, por exemplo, para Hermes. Ele namorou a Bia, a irmã do Marcelo. A Bia que foi morta, torturada e estuprada por um policial chamado Porco. O Hermes, ele quer matar o porco. O único destino do Hermes é esse, ele quer se vingar, ele quer matar o porco. Mas o Marcelo convence a ele que eles têm que fugir. Então eles pegam, a gente imagina a Estrada no Mar, eu não me lembro se anos 70 tinha Estrada no Mar, eu acho que ela é posterior. Quer dizer, tinha, mas não era o que é hoje, assim, né? Na estrada de chão. E eles vêm agora, a discussão deles, Santana do Livramento ou Uruguaiana? Por onde eles vão fugir do Brasil? Essa é a grande discussão deles. Na história 4, Josias, velho guerrilheiro comunista, sai da cadeia, foi torturado depois de 3 anos e encontra o filho Luiz. O filho Luiz é o pelego, ele tem um filho coxinha, tem um filho pelego e tem um filho completamente revolucionário, doido, que é o Cepé. O Luiz vem receber ele meio envergonhado, que o Luiz nunca visitou o pai na cadeia. Ele até vai explicar depois que não visitou o pai por medo da mulher, a Maria, que era mulher religiosa, não gostava de comunistas. Caminham agora e o Luiz está tentando dizer, quem sabe, pai, tu volta a pintar. O pai era pintor de paredes, de cercas, e o velho fala, eu precisava de uns pincéis e tinta, e tentar conseguir um emprego. Nesse momento aqui, o Josias recorda do compadre de Grazia, outro personagem que será importantíssimo na história. De Grazia foi o mentor político deles, assim, o mentor ideológico, era revolucionário desde gurizinho. O de Grazia é o padrinho do Cepé, padrinho, né, por isso é compadre, padrinho do filho do Josias. E o de Grazias, desde a origem, é revolucionário porque ele viu passar um dia a coluna Prestes e seguiu a coluna Prestes. Esse de Grazias será um revolucionário que aparece várias vezes. Estará na última cena do livro também. Notaram que é um quebra-cabeça, né? Em Puerto Montt, Chile, João Guiné, vários apelidos, né? João Guiné, Azulão, Nego Velho. Ele parece um advogado, se veste bem, põe um cravo na gola, fala bem, tem sempre um sorriso, é simpático, uma figuraça. Ele agora combinou o encontro com o Cepé em Santa Maria. E ele vai partir de carro agora, mergulhado em lembrança amorosa. Ele é um conquistador, um amante em cada canto, tipo marinheiro, sabe? Um amante em cada porto, aquela coisa assim. Ele é essa figuraça. E agora ele deixa o Chile para encontrar-se com o Cepé. Enquanto isso, o Cepé está em Fortaleza. Em Fortaleza, o Cepé se despede da negra Lourdes. É uma tristeza para ele ter que deixar aquele conforto que ele está lá. Há uma temperatura maravilhosa. E ele rouba um Dodge. Tinha uns carros velozes, tá? Maverick, Dodge, eram uns carros para ladrão mesmo, assim, para fugir. Ele rouba um Dodge, coloca uma metralhadora num saco de marinheiro, põe a tiracolo, tem um lenço que ele usa no pescoço, ele é um rebelde, assim. As mulheres acham ele bem interessante. No meio da história as mulheres falam, mas ele é interessante. É aquele homem despojado, valente. E agora ele parte. O encontro em Santa Maria é na estação ferroviária às 18 horas. Tá? Essa história é legal, porque a gente vai ter o tempo todo eles se aproximando um do outro, né? Na evolução da história. Segundo bloco, né? Segundo capítulo. O paulista manco Álvaro dá as instruções para Marcelo. De novo, voltamos à Embaixada da Argentina no Chile, gente. É a primeira história. Mostra as condições, pouca comida. O Marcelo diz que precisa dormir. Consegue um colchão para ele. Um médico avalia aqueles arranhões, as feridas do Marcelo. O Marcelo não quer falar sobre aquilo. E o Marcelo pergunta, né, sobre Dorival e Ana, que foram companheiros. É a história 2, né? E aí dizem que eles recebem a informação de que eles foram mortos em frente ao palácio do governo chileno, o Palácio La Moneda. Para o Marcelo é trágico saber disso, já que Dorival e Ana tentavam fugir para o apartamento de Hermes e Mara. A gente vai ver, essas histórias nós vamos ver depois. Vamos para Santiago do Chile. Então, naquela época do golpe lá. O golpe contra a gente está estabelecido.
Está noticiado, tanques de guerra estão na rua, aviões ameaçam o Palácio La Moneda e o Marcelo e o alemão chegam ao apartamento do Dorival. O alemão aqui de Novo Hamburgo, militar, o Marcelo, esse Marcelo Oliveira, também guerrilheiro, e agora eles traçam o que eles têm que fazer. O que temos que fazer é muito simples, comprar provisões para o caso de termos de ficar muito tempo aqui, não tirar ouvido do rádio nem do telefone, queimar imediatamente qualquer papel comprometedor e procurar saber o que acontece na vizinhança. Então a Ana sai para comprar provisões, comida, café, o tempo todo se bebe café nesse livro. Ela sai para buscar café, o Marcelo e o alemão vão dar uma olhada como é que está a situação, encontram soldados com uma faixa laranja, que são da Polícia Militar chilena. Agora tem notícias de que quem era estrangeiro seria preso, quem tivesse armado seria fuzilado. É instalado um estado de sítio para que ninguém saia de casa. Então o golpe já está consumado, né? E está sendo dado o ultimato para o Allende sair do palácio. Vamos para a história do Hermes e o Marcelo viajando na estrada no mar. Eles recordam os bons tempos na casa da praia. Enquanto o Marcelo está recordando da Mara, o Hermes está recordando da Bia. Eram mulheres da guerrilha com as quais eles se envolveram. Né? E essa aqui é a cena que eu contei antes, eles esconderem as armas, né? Tentar evitar qualquer coisa que entregasse companheiros, queimam papéis e partem. Na história do Josias, o Luiz conta ao Josias que tem 2 filhos. Quer dizer, o Josias já tem neto. E Josias, que pena, não tem nem dinheiro para comprar um presentinho. E aí é que o Luiz fala para ele, a minha mulher não deixou eu ir, pai. Ele, não me interessa isso. Ela não deixou eu ir na cadeia, pai. Ela tem medo dessa coisa de comunismo. Agora eu juntei as 2 histórias aqui, ó. Dorival e Cepé. Em Valdívia, o João Guiné... João Guiné, né? Troquei o personagem. Em Valdívia, o João Guiné relembra o caso amoroso com a Viúva Pérez. Ele morou numa pensão que tinha um restaurante e a Viúva adorava ir dormir com o João Guiné, que é, pelo que a gente lê, é bom de cama. Ele lembra assim, ele está lembrando de coisas boas que ele viveu. Lá em Fortaleza, fronteira com a Bahia, o Cepé vai lembrando do irmão Luiz. Ele tem uma pena do Luiz, que é o coxinha. O Luiz virou operário e o Cepé é o revolucionário, nada a ver com o irmão. E lembra da mãe Francisca, tem saudades da mãe Francisca. Não é uma época que há telefones para todo lado, né? Então as memórias aqui meio que cumprem esse papel. Na história 3, agora tem uma das histórias mais incríveis aqui no capítulo 3. Uma das histórias candidatas a cair na prova. Primeiro, na Argentina, o Marcelo está vivendo pesadelo, sobretudo o pesadelo da morte do companheiro Miquim. Miquim era um colega da faculdade, um poeta revolucionário, poeta que achava que a poesia dele mudaria o mundo, inspirado em Mayakovsky, o grande poeta russo. Aí ele lembra desse Miquim, a gente não sabe por que ainda. Em Santiago, durante o golpe militar, no apartamento de Dorival, né, eles percebem que está tudo tomado e o Dorival ouviu pela rádio o ultimato do Allende. A ideia agora de que não dava para pisar na rua, eles estavam sitiados, não era bom sair do apartamento. A situação começa a ficar mais tensa, cada vez mais tensa. Marcelo e Hermes viajando para a fronteira, uma das histórias é essa, né? Os 2 num carro indo para a fronteira, discutem. Uruguaiana era mais longe, mas havia lá um homem de uma canoa que poderia, o barqueiro do Josias, o Josias este aqui, né? Poderia atravessá-los em segurança para o lado argentino. Só que o Marcelo acha que é mais perto Rivera, é menor risco. A fronteira seca, atravessasse ali mesmo, estariam resolvidos. Essa é uma imagem que aparece aqui. O Hermes, na verdade, não se aguenta. Quando ele chega a Rivera, eles têm uma decisão de Rivera. É de manhã cedo, eles param para tomar um café. Eu acho que eu conheço esse café aqui. É próximo à praça, bem numa esquina próxima à praça. Praticamente assim, uma rua depois da fronteira dos países ali. E eles tomam um café e aí o Hermes fala, tu sabe que eu não vou fugir. E o Marcelo, esquece isso. Não, eu preciso voltar. Eu vou caçar o porco. Enquanto o Marcelo tenta fugir para o Uruguai, o Hermes volta de carro para Porto Alegre com a missão de caçar o porco, o homem que matou, estuprou, violentou completamente a Bia, a irmã do Marcelo e ex-namorada do Hermes. Na história do Josias, o Luiz revela que comprou casa própria para o pai e paga mensalmente.
Vai ficar a vida toda pagando a casa. E o velho Josias é um velho comunista. Para ele aquilo é um absurdo, né? Porque na visão comunista, o Estado tem que dar a casa. A casa não é tua, é do Estado, mas tem casa para morar. E aí o Luiz ainda fala, não, eu trabalho direitinho na firma, toco o apito para entrar. É um período também que não tem muito direito trabalhista, assim. Trabalho é feito bicho. Né? O serão recebe igual, hoje serão tu negocia, né? Só quem não negocia serão é professor, tá? Então, há uma relação, eu falei um dia no colégio, eu disse, não, se eu vou dar aula extra, eu quero negociar o valor. Tinha que ser a lei igual, né? Qualquer trabalhador negocia sua hora extra. Parece que médico também não. E dentro desse esquema todo, o Josias fica impressionado o quanto o filho é pelego. Ele não suporta aquilo. Ele tenta se coordenar, não ser mais o revolucionário, mas ele não consegue. Está na alma dele a revolução. Ele sente que ele precisava agir. Em Tishan, João Guiné tem um pesadelo com uma moça de branco que pede o cravo do paletó dele. Ele lembra da Bia, porque a Bia dizia assim, ô negão, tu me dá esse cravo aí para botar no cabelo? Ele gostava da Bia, a Bia era a mais jovem deles. Ele é um homem, né, de uns 50 anos, um homem maduro, e ele sente o impacto daquilo, né? Como é que uma menina daquelas foi que mais sofreu? Como é que uma menina daquelas foi torturada, estuprada e morta com aquela estupidez? Ele está com esse pesadelo. No Nordeste, o Cepé vai parar para beber num bar de beira de estrada. E o motorista de caminhão está meio bêbado, e o Cepé faz uma brincadeira e ele morre de rir. E aí o Cepé faz uma piada, ele morre de rir, e o Cepé vira ídolo dele. E fica os dois bebendo e rindo, e rindo e rindo. Daqui a pouco são abordados por 2 policiais que chegam de bicicleta. Farda amarela, armados de fuzis e peixeiras e de bicicleta. E aí eles chegam e dizem assim, quem é o dono do Dodge lá fora? E aí o Cepé sabe que vai ter que agir. O Cepé está com o saco de marinheiro aqui e diz, é eu. E os caras, esteja preso. Na mesma hora o Cepé já dispara com a metralhadora. E aí há um tiroteio, uma gritaria dentro do boteco e o Cepé sente que algo bateu na cabeça dele. E ele cai tonto, o sangue pinga, tem sangue caindo nos olhos dele. Ele recebeu um tiro de raspão que pegou o crânio, raspou o crânio aqui assim, rente à orelha, e ele ficou zonzo com aquilo, né, perto da orelha. Ele percebe que matou os 2 policiais. Acabou de matar os policiais. E aí ele chega até uma mesa e diz assim, quem é o dono do Galaxy lá fora? Galaxy é tipo aqueles carros de polícia americana, né, gigantão. Diziam que tinha que ser sócio do posto de gasolina. E aí ele rouba o Galaxy e agora deita o cabelo, tá sangrando. Ele tira o lenço, amarra na cabeça o lenço para ver se ele estanca o sangue do tiro que ele levou de raspão. Essa é uma das histórias incríveis, assim, né? Tem vários contos dentro do romance. Isso aqui é um conto, praticamente. 4. Na embaixada, o mesmo Cepé, ele está preso, né? Está exilado na embaixada. O Cepé encontra o Marcelo. O Cepé já não tem dente, já passou por umas piores, assim. Encontra o Marcelo e informa ao Marcelo que Hermes e Mara estão presos no Estádio Nacional do Chile. Lembra que o Estádio Nacional era tanta gente clandestina que coube no Estádio Nacional. Policiados, né, dentro do estádio, presos no estádio de futebol. Caiu até numa prova da URGS, né, um texto de espanhol. Caiu um texto sobre esses episódios aí. Na mesma hora, o Marcelo pensa na Mara. Essa Mara, só para você ter uma ideia, ela teve caso com o Marcelo e com o Hermes. É a paixão da vida do Marcelo. Depois vocês vão saber por que ela é a paixão da vida do Marcelo. As gurias podem imaginar, que não leu o livro ainda, por que ela é a paixão da vida do Marcelo. Em Santiago, voltamos ao apartamento do Dorival e da Ana. A Ana se refugia no quarto, ela está transtornada. Ela tem um ataque de nervos. E ela tem a primeira lembrança com o marido dela, o dentista José. Ela lembra da noite em que apareceu um homem chamado Vale e diz para ela que o marido dela foi encontrado, estava desaparecido o marido. Foi encontrado e que ela deveria ir com eles para salvar a vida do marido. Que ela pegasse o filho Pedrinho, se arrumasse e viesse. E ela fica com medo daquele homem ali. Ela não sabe quem ele é, confiar ou não naquele homem. Na história do Hermes, ele dirige para Porto Alegre e está lembrando do tempo em que ele era presidente do Diretório Acadêmico de Arquitetura. Lembra do McQueen sempre faltando dinheiro. O McQueen era uma espécie de mendigo de RU, assim.
pedia dinheiro para as pessoas para comer na Rio, poeta revolucionário, sonhava em pegar a cozinheira da pensão onde ele vivia. E ele lembra do fim de semana, o Hermes, em que ele foi com o amigo Marcelo para a praia de Arroio do Mar, na casa do professor, o pai do Marcelo. E lá ele conheceu a Beatriz, a Bia. Ela se encantou com aquele jeito revolucionário dele, aquela cara de Trotsky, e ele se encantou com o jeito extrovertido dela. Era uma menina, se não me engano, 17 anos, e meio que se apaixonaram ali naquele fim de semana na praia. Na história de Josias, um homem que vai se autocognominar escuro segue Josias e pergunta se Josias aceita tomar umas cervejas. Ao tomar uma cerveja, ele fala: nós estamos rearticulando o aparelho. Eles tinham sido dizimados assim. Estamos reorganizando a nossa célula aqui e contamos com o senhor. Mas há um detalhe que o senhor precisa saber. O que nos destruiu foi um infiltrado. E o pessoal diz que o infiltrado é seu filho, Cepé. Para o Josias é um golpe. O filho dele, infiltrado. Ele recorda que deu um tapa na cara do filho quando Cepé se tornou militar. Depois Cepé teria sido infiltrado comunista dentro dos quartéis. Mas agora o cara revela que não, que na verdade ele era infiltrado dos militares junto aos comunistas. Para o Josias é a grande decepção da vida dele. Diz que o Cepé teria entregado Guiné. Olha como nos dá uma pista aqui, porque essa história a gente fica esperando aqui, né? Se ele entregou o Guiné, a gente vai ver aqui, ó, nessa outra história. Vamos à história do Cepé. Cepé está vindo lá do Nordeste, para num posto de gasolina, lava a cabeça, percebe que tirou toda a carne dele aqui. É um ferimento feio, ainda dói a cabeça dele, raspou o crânio, teve um impacto, né, uma onda de choque no crânio. E ele está indo para Petrolina, Pernambuco. Ele tem que atravessar a ponte Petrolina para Juazeiro, na Bahia. Só que em Petrolina ele percebe que já tem polícia na ponte. Claro, ele matou 2 policiais, né? Tem polícia na ponte, ele pensa: não vou conseguir atravessar. Vão ver meu ferimento? Eu tenho que bolar alguma estratégia. E aí que ele começa a pensar agora no plano de como atravessar a ponte. Enquanto isso, o Guiné recorda um dos episódios mais legais do livro. O assalto espetacular que ele fez quando eles tinham um aparelho aqui em Porto Alegre. O aparelho era um apartamento, né, onde eles planejavam essas coisas. O roubo a banco garantiu o dinheiro da guerrilha. E o Guiné disse que estava indignado. Eles estavam reunidos planejando um assalto já há muito tempo. Era o assalto ao Banco do Comércio. E ficava, não, porque o assalto e plano e desenhozinho e plano da Acme e aquelas coisas todas. E o Guiné: quem sabe a gente faz esse assalto uma vez? E o Hermes: não, porque pá. E ele: esse metido a Trotsky aí, esse filhote de Trotsky. E aí o Hermes: quem sabe tá buscar um café, negão? Vai? Dão um dinheiro para ele buscar café. E ele: por mim eu já ia no banco. Então vai no banco. Ele sai e pega um táxi. Vai até, diz pro taxista: eu quero ir no Banco do Comércio. Vai até o Banco do Comércio. Na frente do banco ele fala pro taxista: tu espera aqui que eu vou só trocar um cheque e já volto. Coisa rápida. O taxista: eu vou deixar o taxímetro correndo, pode deixar. Ele entra, era uma porta de madeira, né, circular. Tava um guarda distraído, ele vem com o dedo embaixo da camisa, encosta nas costas do guarda e diz assim: só que é um 38, amigo, me passa a arma. É um assalto. E o cara passa a arma. Ele agora é quietinho comigo, leva o cara e tranca numa sala. Agora com a arma ele chega e rende outro guarda e anuncia o assalto. E todo o cavaleiro: pessoal, isso é muito escândalo aqui, eu venho aqui para assaltar o banco, então por favor, todo mundo para esse canto aqui. Quem é o gerente? Ah, tá, então enche uma sacola para mim, resolve tudo ali, só falta dizer o nome é João Guiné, só falta dizer isso. Quando ele tá saindo, um cara quer entrar, ele tranca e diz: o banco tá fechado, é greve. Manda um cara embora. Entra no táxi com uma sacola de dinheiro. E o taxista olha para ele e diz assim: para onde a gente vai agora? Ele: rodoviária. E vem para a rodoviária. A gente fica sem entender qual é o plano da rodoviária. Para mim é despistar, né? Pegar outro táxi. Na rodoviária ele desce e pega um outro táxi. Também dá a ideia, né, de que ele vai pegar um ônibus. E aí ele pega um outro táxi e o cara acha estranho, né? Vê aquele negão todo bem arrumado. O taxista é preconceituoso pra caramba e olha assim, arruma o espelho e olha. Só não me leve a mal, hoje em dia tá perigoso andar de táxi. O senhor quer ir onde? Ele: aqui na Cidade Baixa mesmo. Porque hoje em dia tá difícil. Ele: tá muito difícil? Está difícil. Outro dia aí entrou um desses hippies aí, cheio de bicho pra cá, bicho pra lá. Tenho nojo, sabe? Tenho nojo.
E ele entrou e veio, ó, meu chapa, e bicho, e bicho. Aí fiz um teste com ele. Disse, ó, tem um pra mim aí? Tem um pra mim? Pô, bicho, eu não sabia aí, chapa. E aí quando ele foi me passar, eu mostrei pra ele aqui, ó, o meu Taurus. Gaúcho tem orgulho das marcas, né? Meu Taurus. Mostrei meu Taurus pra ele. E aí ele ficou todo, ô, bicho e tal. E eu tenho uma corrente aqui, acorrentei ele. Minha vontade era arrastar ele de carro, arrebentar ele todo. Mas não, tem um delegado muito sério, que é parente meu aqui. Caga a pau essa gente. Caga a pau e não solta. Levei lá, dá o exemplo. E aí, o senhor entende? O cara precisa dar o exemplo. E aí, na mesma hora, o João Guiné enfia o revólver nele assim. Entendo sim, bicho. Passa o revólver pra cá e me dá a corrente. Acaba, né, rendendo o taxista. Só que o centro tá lotado agora de policiais, perto do banco. Lotado. E aí vai virar um bang-bang isso aqui, né? O Guiné vai assumir o volante e vai ver uma barreira policial e vai levantar um policial. Começa um tiroteio. O Guiné vira uma curva para fugir muito rápido e o carro capota. Quando capota, ele sai meio rengo de uma perna ainda, com um saco de dinheiro. Tem um apartamento aberto, assim, um prédio. Ele entra, pede licença para as pessoas. Ô, licença, com a arma na mão e um pacote de dinheiro. Era aqueles apartamentos que tem um pátio por dentro, assim, que une os apartamentos. Ele atravessa o pátio, acaba saindo numa outra quadra, tá vazia, não tem carro nenhum da polícia. O medo dele é, se ele for pego, próximo à célula, ele entrega todo mundo. De repente ele olha e não tem ninguém, entra no apartamento, tá todo mundo esperando café, e ele entra e o pessoal demorou para esse café, e ele vem lá com aquele dinheiro todo em cima do plano dos caras. Tá aqui o roubo do Banco do Comércio, pode começar a planejar outro, que esse já foi. Mas é muito legal, aqui é digno de ler, né, gente? Porque toda a travessia dele, a aventura dele, isso dá a moral do que é o João Guiné, né? Corajoso pra caramba, fez o roubo espetacular. Agora nós vamos para os 5, esses 2 episódios, Cepé matando os policiais, João Guiné roubando, a gente vai ter ainda o Dorival encarando a guarda, são episódios espetaculares. Na embaixada, o Cepé conta a Marcelo o episódio de Santiago. O Cepé queria entrar no apartamento de Hermes e Mara e foi abordado por um mômio. Mômio eram os reacionários chilenos que deduravam, entregavam os clandestinos da esquerda. E o cara foi arrastar ele, porque ele não tinha documentos, e ele deu umas porradas no cara para se livrar. E acabou se escondendo num beco de Santiago, tentando se esconder porque a situação era completamente tensa, né? Em Santiago, voltamos àquela época, a Ana dorme e o Dorival e o alemão jogam capoeira, brincam ali e tal. A hora o Dorival consegue acertar um pesaço no alemão, assim, que atira ele longe. O Dorival lembra a luta de boxe pelo título pesado contra o Juarez, essa derrota, esse karma. E eles notam que tem um cara na resistência. No apartamento ao lado, tem um cara que surge, estica uma arma e mata um militar chileno lá embaixo. De novo, aí começa um tiroteio na janela. Quando para, o cara vem com o revólver, mata mais um. Eles têm orgulho daquele cara. Discutem se ele atira de 22 ou 32. Há uma grande discussão, mas vai ficar o nome do cara como o cara do 22. O cara era bom também. Bom de pontaria, né? Porque ele vem, mira e mata os caras lá embaixo. Por isso que não pode ser um 22. Uma distância dessa aí, acertar e matar um cara, pra mim é um 32 isso aqui. A segunda lembrança da Ana agora. Ela lembra, né, que a vida era boa com o dentista José, só que ele andava estranho, silencioso demais, até que desapareceu. E agora ela lembra que o vale aquele diz para ela que ela tinha que ir junto, daquilo dependia a vida do marido. E ela entra num carro, é uma escuridão completa, ela vai sendo levada para uma fazenda, uma neblina. Isso era Diamantina, Minas Gerais. E no meio daquela confusão, o medo dela bate forte. Ela, eu quero descer. E o cara, que isso, senhora? O vale fala, a senhora não vai descer aqui na noite. Nós vamos até o seu marido, fique calma. E a angústia cresce. Ela lembra que o Pedrinho, assustado, olhava para tudo. Eles entram numa fazenda, tem um monte de policial, abrem a porta, todo mundo olhando. E ela vai entrando, o vale leva ela diz assim, me leva embora daqui, agora é tarde demais, agora a senhora tem que entrar. De repente ela é tirada assim, numa espécie de saguão, e ela vê algo pingando. Então ela enxerga nitidamente o marido dela num pau de arara. Lembra que o pau de arara o cara botava as pernas aqui, né? Ficou anos os bagos expostos ali para tortura. A cabeça dele estava baixa, como se estivesse morto. Ele, está aqui o seu marido. E ela diz assim, ele está morto? Não, não está morto não.
ele não entregou o que a gente queria, agora a senhora vai entregar. Quebra aqui, a gente fica com essa tensão no ar, né? Da tortura do marido dela. Aqui o Hermes pensando na Beatriz enquanto dirige a Porto Alegre. O Josias recorda a tortura que ele sofreu do comissário Alves. O comissário Alves mandou cagar a pau o Josias para ele entregar onde é que era a célula. E ele chega até o Josias. Pô, seu Josias, me disseram que o senhor colaborava. Eu saí de casa agora, seu Josias. Sabe que o Colorado ganhou de 3-0, seu Josias. Sabe? E eu não vi os gols do Colorado. E agora, nesse horário, tá passando o VT. E eu não vou ver os gols do Colorado. E eu tô aqui, seu Josias, porque o senhor não quer entregar, o senhor não quer colaborar, seu Josias. Eu sou seu amigo, Josias. Então me diz, seu Josias. E Josias nada. Eu vou mandar ele soltar, tá bom, Josias? E solta o Josias. Para lhe dizer uma coisa na sua cara, seu Josias. O senhor fazia tudo para defender eles, mas seu filho Cepé, ele é dos nossos, sabia? Ele é dos nossos. E o Josias se levanta, fraco que ele tá, de tanta tortura, ele se levanta e diz assim, o nome dele não é Cepé, é Cepé Tiaraju, a luz do dia. O Josias não acredita que o irmão tenha entregado, que o filho tenha entregado todo mundo. No Chile, Guiné recebe informações num café de que a cordilheira está em degelo, que não tinha gente subindo de carro, e ele não está nem aí. Ele pensou, mas passaram de cavalo, com canhões, conquistaram o Chile, por que ele não ia passar? E ele realmente, ele vai passar a cordilheira de carro. Enquanto isso, o Cepé monta o plano dele. Para atravessar na ponte de Petrolina para Juazeiro, ele precisava se vestir de mulher, comprar um porco, e parecer uma mulher assim, uma coitada, querendo vender um porquinho. Ele chega para umas prostitutas e diz assim, quanto é? E a prostituta, depende do que tu quer fazer. Ele, não, vestido. E ela, vestido, como assim? Tu não vai levar o resto? E aí ele diz assim, eu quero só o vestido. E a outra, vende vestido pro moço, vende. O vestido é muito frufru, sabe? Ele veste e fica um jeito de prostituta. Como é que ele ia passar pelos soldados e meter a mão nele? Não servia aquele vestido. Então ele anda pela cidade e vê um vestido numa cerca, vestido bem de mulher simples, rouba. Embaixo de uma ponte ele veste e serve. Compra um porco, um leitãozinho, coloca dentro do saco de maneiro com a metralhadora no fundo e entra num busão. O cabelo todo aquele meio cabeludo já, né? Aquele cabelo todo assim, sujo. Sabe aquela tiatina, tadinha, vendendo um porco? A polícia entra, dá uma olhada e vê aquele porco. E olha aquela mulher horrorosa ali, com a cara de homem, que mulher bem feia. Nem dão bola para ela e mandam passar. E ele passa com a mulher. A única preocupação dele é que se ficassem sabendo disso. Ele é macho, sabe? Ficar sabendo disso na terra dele. Agora, atravessa a ponte. Nós vamos para o 6. Na embaixada, o Cepé conta sobre a fuga do mômio. Ele fugiu daquele mômio. E o que ele pensava enquanto esteve escondido nos becos de Santiago. Ele pensava sobretudo no pai dele. Era o que o Cepé mais pensava. O Marcelo pergunta insistentemente sobre Hermes e Mara. É um trauma do Marcelo aqui. Em Santiago vem a terceira lembrança da Ana, o episódio mais duro de todo o livro. O episódio mais pesado e cruel de todo o livro. A Ana lembra que quando ela viu o marido dela pendurado no pau de arara, ela quis fugir dali. Ela disse, não é meu marido. Eles, é sim, é teu marido, o Vale falou. E pingava sangue, o cara não reagia, levantaram os cabelos dele. Olha aqui, eu trouxe tua família para te ver. O olho estava virado. E aí o Vale disse assim, vem cá, ô Tadeu, o que fizeram aqui? Eu aumentei um pouquinho o choquezinho para ele falar. Tu quase matou o cara, chama o médico, porra. Eu falei para aumentar o choque. Ele está inconsciente já, o Vale. E aí ele pressiona a Ana para que ela entregue o que o Vale não entregou. E a Ana não sabe, ela está em transe, ela quer fugir dali, me dá meu filho, ela quer fugir. E ele disse, a senhora tem que colaborar. E ela não fala nada, ele disse, bom, se a senhora não vai colaborar, eu vou colaborar. Ele chama então, ô Suvaco, entra aí, Suvaco. Carta branca. E entra um homem com os braços, aqueles braços gordos, assim, peludo, um dente de ouro, a camisa física, aquele sovaco escorrendo um caldo. E ele entra, e aí o Tadeu diz assim, agora a senhora vai ver o horror, 45 centímetros. Para mim, esse Tadeu dá bunda pro sovaco. E eles são torturadores. E o sovaco vem e pega ela assim, carta branca, doutor. E ele, pode fazer o que quiser, sovaco. Ele vai ser muito bom. E ela meio que tenta dar no sovaco para escapar. E o sovaco segura ela. Ela dá uma unhada na cara do sovaco. O sovaco dá uma porrada na cara dela. E o guri não para de gritar.
E aí o Sovaco, seu Tadeu, dá um jeito aí nesse guri. E ela, deixa o menino. Enquanto isso, o marido dela acaba de morrer, não reage mais. E aí, na mesma hora, o guri não para de gritar e o Sovaco diz assim, dá um caldinho nele, dá? Tem uma privada ali, com bosta até em cima. E ele pega o guri, enfia a cara na merda, deixa um tempo e levanta. O guri berra, desesperado, com a cara cheia de merda, e ele enfia de novo. E a Ana gritando, e eles fazem isso e uma hora ele levanta o guri pelos cabelos e o guri tá morto já, morreu sufocado na merda. Atira o guri pro lado. E aí começa o estupro da Ana. A Ana tenta reagir, eles enfiam a cara da Ana na merda, enquanto tiram a roupa da Ana e o Sovaco vem por trás dela e estupra ela por trás, enquanto o outro levanta a cara da merda e coloca. Então ela é estuprada com a cara na merda. A cena mais horrorosa do livro, de todas, é essa aqui. Quando a gente lê, dá uma sensação de revolta. Por isso que a Ana ela é traumatizada. Não tem como, né? Tu viu teu filho e teu marido morrer ali, a criança morrer daquela maneira e foi torturada e estuprada dessa maneira. Então por isso que a Ana é traumatizada. O Dorival sabe tudo sobre ela. O Dorival assumiu essa mulher, como ele diz, assumiu como se ela fosse um bichinho de pelúcia pisoteado. E ele tenta proteger ela, o Dorival. É um grande episódio de cair em prova, né, gente? A tortura da Ana é o ponto mais alto de violência do livro. Em direção a Porto Alegre, o Hermes retoma a caça ao porco. É um chato Hermes, ele tem até uma ginástica canadense para não se masturbar. Ele tem que estar puro para matar o porco. Sabe, um troço assim. Ele lembra também da primeira vez em que ele foi maconha, na praia, as praias do Rio Grande do Sul, sabe? Aquela coisa pelada de noite, ninguém vê nada, casinha de salva-vidas, aquele universo ali. Ela disse assim, não quer ir, nunca te falado de maconha. Ela, é a primeira vez, e riu dele. E ele fumou. Entraram na água e ele agarrou ela. E aí ela tentou escapar e ela disse para ele que eu sou virgem. E ele riu dela, é a tua primeira vez? Foi a primeira vez dela e dele. E eles se apaixonaram aqui, de certa forma, a Bia e o Hermes. Agora no Zoológico da Redenção, o Josias, que não tem mais destino, coitado, né? Ele vê um hippie olhando os passarinhos do Zoológico da Redenção. E o hippie dá uns tapas na gaiola. E aí discutem, o hippie vai chamar o Josias de partidão, porque o papo dele é de comunista. E ele vai chamar o hippie de bom cabelo. E ele pergunta, por que tá batendo na grade? E o hippie, é para tentar conscientizar esse proletariado aqui, que tá muito manso. Acho que os passarinhos deveriam ser agitados ali dentro. E eles viram amigos aqui, e a ideia era tentar fazer os passarinhos ganharem consciência. Essa seria a ideia. Na fronteira do Chile e da Argentina, o Guiné é abordado por policiais argentinos. E aquele cravo mostra documentos falsos, advogado, né? E os caras, o doutor pode passar. Guiné é essa figura. Enquanto isso, em Juazeiro, o Cepé tira a roupa de mulher, solta o porco e rouba o Maverick. Ele está atrasado por conta desse percalço. Não, o Maverick era o V8, né? O Maverick era o magrão que tinha Maverick, voava. Ele pega o Maverick para poder ser rápido agora e está atrasado em relação ao João Guiné. E aos carros dos anos 70, né? Agora, 7, uma confusão em frente à Embaixada da Argentina. O velho de Grazia, fingindo-se de padeiro, quis entrar para se salvar, né? Vestido de padeiro, ele quer entrar para ficar seguro na Embaixada da Argentina. Alguém segura ele pelo braço, quer ver documentos, o Cepé vê, é o padrinho dele. E olha quem é o Cepé, não pode deixar pegar o padrinho. O Cepé vem na corrida, dá um cotovelaço num policial, no outro, e arrasta o padrinho para dentro. Quando o padrinho entra, ele tira aquele guarda-pó, tira a dentadura do bolso do guarda-pó, põe a dentadura e faz assim, momes, filhos da puta! Filhos da puta! Comemora. Claro, ele tá seguro ali, né? É muito engraçado essa cena. O da Grazi, ele tá meio já lelé da cuca de tanto choque e porrada que recebeu, sabe? Ele já é o homem assim que já perdeu o juízo, né? A gente vai ver isso gradualmente agora nos capítulos seguintes. Em Santiago, o Dorival toca violão com o alemão, cantam juntos, relembra quando conheceu Ana, relembra que ele, Dorival e Ana estavam no aeroporto com destino ao Chile, foram mandados para o Chile, com algemas, e ele olhou para Ana e era isso, era um bicho de pelúcia, não tinha vida nos olhos, pisoteado, e ela não tirava a cara do chão. E ele ofereceu assim com as duas mãos o suco de laranja dele, e ela tomou e olhou pela primeira vez para alguém. Dorival prometeu para ele mesmo ali que ele cuidaria daquela mulher. E ela está com ele agora aqui. Só que quando eclode o golpe, o pesadelo dela todo volta, né? Não tem como se recuperar, gente.
Eu penso muito nessa cena aqui. O que ela viu e o que ela sofreu não tem recuperação. E é o que a gente vai ver aqui. Na hora, o alemão disse que foi militar. E os caras falam, militar? Então tu tava com medo, né, de que ele fosse infiltrado. E aí o alemão disse assim, eu fui solto. E por que tu foi solto? Fui solto porque eu sou viado, eu sou homossexual. E aí o Dorival leva um susto assim primeiro. Esse alemão é engraçado, ele é homossexual declarado e é o mais macho de todos. A gente vai ver depois no final. É o cara mais valente de todos. Ele até disse assim, o cara do lado continuou combatendo, acho que a gente tinha que combater, o alemão quer combater. O cara lá do 22 ou 32 estica a mão e mata mais um. E aí o pessoal atira na janela. Mara e Hermes, em Santiago, eles estão no apartamento em Santiago. Ainda não foram para o estádio, prisioneiros. E eles receberam um convite para uma festa cívica. Uma senhora muito gorda, toda reacionária, direitosa, disse que vão fazer uma festa. É o aniversário dela e, ao mesmo tempo, é a conquista da liberdade do Chile. É para comemorar a conquista, a expulsão desses comunistas cretinos. E nós vamos convidar os colegas brasileiros. E aí eles estão em pânico. Eles vão para uma casa de reacionários, podem ser descobertos, mas o Hermes acha que se eles não forem vai ser pior. O Cepé, na mesma época, está no beco, lembrando do pai. Lembrando que o pai bateu na cara dele para ele ter virado milico. E ele lembra que foi útil, porque depois ele, Cepé, foi o infiltrado comunista tirando informações dos militares. E Mendonça, agora está claro para você essa história se quebrando, né? Em Mendonça, o Guiné lembra quando lutou para o Brizola, na legalidade aqui. O Brizola disse que enfrentaria o exército brasileiro para botar o Jango. E aí aviões começaram a circular, né? Vieram bem de longe os aviões, né? De Canoas. Não deu. Não, eles... Hã? Como é que é? Ah, é? Eles não chegaram. Ou eu estou inventando a cena aqui, que é do Chile, na verdade, os aviões circulando no Chile, que eu poluí aqui. Pode ter sido, Moisés. Se aqueles aviões levantassem, merda. Não, que eles... ameaça de bombardear, né? O Palácio Piratini. Eles furaram. Não sabia dessa. E aí ele pega agora a multidão e grita que para lutar para o Brizola. Quer dizer, o Guiné já tinha essa sensação, né, revolucionária aqui. Cepé, em meio a lembranças com o padrinho de Grazia, chega ao Rio, e é engraçado, ele já está no Rio de Janeiro. Lá ele está com aquela faixa na cabeça, ele aproveita um pouco do sol e vê uma turista americana. E ele chega na turista sem saber nada de inglês e come a turista. Não, isso aí é, sabe? É herói assim da galera. Acaba, né, comendo comida internacional. Cozinha internacional. Não, mas ele é esse tipo, assim, sabe? Tá sendo gravado, mas isso não vai para a internet. 8. Recordações de Marcelo. Ele lembra do Miquim como estudante de filosofia, né? Como homem que faria da poesia a revolução, querendo transar com a cozinheira da pensão, queria estudar em Paris, como os poetas revolucionários. O Marcelo agora lá, olha o de Grazia no banheiro, aquela boca chupada assim, sem a dentadura, todo lavrado, todo arrebentado, um homem curvado assim, velho, e ali ele tem a sensação clara de que eles perderam a guerra, uma sensação clara da derrota. O de Grazia está inclusive tendo delírios de vez em quando de que é um cachorro, de tanto que apanhou. Em Santiago, o Dorival conta como encarou a guarda no Rio de Janeiro. Outro grande episódio. Convido vocês a olharem no YouTube o filme do Jorge Furtado, o dia em que Dorival encarou a guarda. É esse episódio aqui. É um curta-metragem. Diz que o Dorival estava prisioneiro no Rio, um calor insuportável, pingava suor, e ele chamou o soldado. Ô soldado, pelo amor de Deus, cara, deixa eu tomar um banhozinho aí. Eu tô aqui pingando suor, o carcereiro não gosta de mim. Há uma semana que eu não tomo um banho, eu tomo uma ducha gelada e volto aqui, não incomoda mais ninguém. E o soldado, não posso. E não pode por quê? São ordens. Ordens de quem? Do cabo. Então vai chamar o cabo, praça. Eu não obedeço a ordens tuas. Ah, é? Pois soldado e merda pra mim é a mesma coisa. Olha que eu entro aí e te quebra. Então vem, entra aqui, soldadinho, entra. Eu vou chamar o cabo. Vai lá e chama o cabo. Tá todo mundo fazendo alguma coisa, o cabo tá lendo, um outro escrevendo uma carta. Porra, o que houve? Não, um negrão desse tamanho lá, parece o King Kong. Negrão desse tamanho. O que ele quer? Tomar banho? Não, não pode. Eu falei pra ele, mas ele tá incomodando. Tá bom, eu vou lá ver. Chega o cabo. O
Que houve aí, ô detento? Pô, seu cabo, eu tô aqui pingando suor, eu não tomo banho, o carcereiro não gosta de mim. Eu pedi pro soldado aí, pro praça aí, mas ele disse que não podia, que eram ordens suas. Não são ordens minhas, não pode. Mas são ordens de quem, então? Ordens do sargento. Então vai chamar o sargento, cabo, vai. Eu não obedeço ao senhor, que é isso? Chama ele lá, porque cabo e merda pra mim é a mesma coisa. Hora que a gente entra, a gente quebra. Então entre os dois. Vou chamar o sargento. Vem, ó, o negrão desse tamanho. O sargento vem, o que houve, praça? Pô, eu já expliquei minha situação aqui, eu quero só tomar uma ducha. Eu tomo uma ducha, eu venho aqui e me acalmo, tá entendendo? Poxa, o carcereiro não gosta de mim. Não pode. Mas por que não pode? São ordens. Ordens de quem, porra? Ordens do... É o tenente, eu acho que é. Ordens do tenente. Então chama o tenente. Eu não vou chamar ninguém, o que é isso? Chama o tenente, porque sargento e merda pra mim é a mesma coisa. Nós vamos te dar uma coça, hein? Nós vamos te dar uma coça. Não vai dar coça nenhuma, vai lá e chama o tenente. E ele vai, ô tenente, é o King Kong lá, o cara é grande e tal. E o tenente vem. O que houve aí, praça? Eu quero só tomar um banho, tenente. Já expliquei minha situação. O carcereiro não gosta de mim. Eu tomo uma ducha gelada e não incomoda mais ninguém. Não pode. Mas não pode por quê, tenente? Não pode porque são ordens. Ordens de quem? Do capitão, ora. Qual é o seu nome, tenente? É, tenente Otílio. Vem aqui então, vem aqui. O tenente põe aquele olho azulão para olhar para ele. E ele se orgulha disso. Ele deu um catarro no olho do tenente Otílio. E diz assim, tenente merda pra mim é a mesma coisa. Anda, vai chamar teu superior. E o tenente assim, não, o capitão não tá aqui. Nós temos que dar agora uma lição nesse cara aí. Pessoal, não vai ficar assim. Temos que dar uma lição. E o pessoal, olha, mas é um negrão desse tamanho, lutou boxe, chama reforços. E chama mais os soldados. Ó, nós vamos entrar, dar um couro dele e vamos sair. E pior, o Dorival vai pro fundo da cela e fica no escuro. Eles abrem e entram, e aí levam pau também, mas conseguem com o cacetete derrubar o Dorival. E dão-lhe pau. E agora, hein? E agora, quer autoridade? E o Dorival fica rindo assim. Depois de ter apanhado. Quem deu a ordem foi o carcereiro. Vocês querem saber quem deu a ordem? Foi o carcereiro. E o tenente arrasta esse cara lá e limpa o sangue. Levam ele até a ducha. Ele se escora, aquela ducha gelada caindo, sangue escorrendo. E ele sorri. E o sargento tá ali fumando cigarro, olhando para ele. Resolve botar o cigarro na boca do Dorival e acompanhar aquela cena de prazer. Ele conta com orgulho essa história. É um dos grandes episódios do livro também. Tanto que virou um curta-metragem. Depois a gente tem aqui, em Santiago, a Mara se maquia nervosa para a festa dos chilenos. Imagina, tu vai na Cova do Leão e o Hermes procura apressá-la. Eles já estão atrasados, não pode causar desconfiança. Gente, isso aqui é uma situação horrorosa. Foi que nem eu com meu irmão assistindo um jogo de Libertadores do Grêmio, no Olímpico. E eu me lembro que o Grêmio perdeu de 2-1. No primeiro gol, quase que eu me controlei. E meu irmão rindo, me controlei. Daqui a pouco o Grêmio empata, aquela massa, eu tinha que... Daqui a pouco 2-1 e eu fiz assim... E eu olhei pra ele assim, puta merda, os caras fizeram um belo gol, hein? Que frase ridícula, os caras fizeram um belo gol, hein? Não, tu te entrega, é horrível. Meu irmão, eu vou te entregar. Não era uma época tão violenta também, mas falou que eu me entregar. Pois bem, depois de beber 6 cervejas e 3 batidas de maracujá, o Josias, na beira do rio, encontra um grupo de hippies lá. Eles estão em umas posições em que o karma desce. Ele encontra o Bom Cabelo, ô partidão, e o Magro e a Magra. O Magrão e a Magra. E eles estão fumando maconha. Quer ir? Não, então beba cachaça. Tá com uma garrafa de cachaça na mão, ele fuma maconha, bebe cachaça. E eles têm um plano. O plano deles é, nós temos que libertar os passarinhos da redenção. E o Josias vai porque ele é parceiro. Entendeu? Ele não deixa amigo na mão. Guiné tá em Uruguaiana. Vai tentar roubar uma canoa para atravessar o rio. E quando ele vai roubar a canoa, um cara enfia um facão nas costas dele. Vai roubar a canoa? A chalana? É? Na mesma hora que ele recebe esse faconaço nas costas, o Cepé pega uma estrada. Tá aqui, ó, assustado com o acidente de policiais, o Cepé desvia e pega uma estrada de chão. Em São Paulo, ele recorda da vez em que o padrinho de Grácia levou ele para conhecer mulher. Era um puteiro decadente, assim, de interior do Rio Grande do Sul. E o de Grácia levou ele, tinha uma puta no pátio, comendo uma laranja. E ela olhou para ele com aquele fiavo nos dentes. E a primeira vez dele foi com uma mulher com fiapos de laranja nos dentes. Ele lembra isso, não, é um
né? Agora, emenda a história. Quem leu isso aqui se espanta. Ele está pensando no Guiné. Enquanto ele está pensando no Guiné, emenda a história do Guiné. O homem com facão o ameaça por querer roubar a canoa, a chalana. E o Guiné diz assim, eu lhe troco. O senhor me atravessa, o senhor fica com aquele carro lá. E o cara aceita. Vai atravessar ele em troca de um carro, né? Bom, o 9, já estamos atrasados. Mas não está aqui, é imenso isso aqui, né? No 9, na embaixada, o CP informa que a Cruz Vermelha estava se oferecendo para levar recados a conhecidos que estavam refugiados no Estádio Nacional. E aí, o que o Marcelo tem ali? Uma tensão. A Mara. E aí o Marcelo agora recorda a Mara. Recorda na praia de Arroio do Mar, quando a Mara apareceu, uma mulher bem mais velha do que eles. Eram gurizões, a Mara tinha em torno de 30, uma mulher com calças de brim, muito apertadas nas pernas, e que olhou para ele, se interessou e ela iniciou-o sexualmente. Por isso que ele é apaixonado por ela. Entendeu? Ela foi autora dele. Ela iniciou-o sexualmente. E ela depois acabou com Hermes, né? É isso que é espantoso. Ele escreve uma carta, um bilhete que vai ser mandado para o Estádio Nacional. Em Santiago, Ana, Dorival, Marcelo e Alemão se revezam na guarda-janela. E o cara continua atirando lá, o do 22, até que um tiro de bazuca acaba com o apartamento do cara. E o Dorival, filhos da puta, tiraram de bazuca no cara. Acaba com o guerrilheiro aquele lá. Cai estilhaço para tudo quanto é lado. Eles resolvem descer, porque ao meio-dia é dado a chance das pessoas saírem e comprarem mantimentos. Eles descem. Os brasileiros descem juntos. O Marcelo e o Alemão vão para o bairro do Larimida. Emenda com uma selva. E lá eles vão para a guerrilha. Tem uma guerrilha que se organizou para defender. Eles querem lutar. O Dorival e a Ana querem ir para o apartamento de Hermes e Mara. Em Porto Alegre, o Hermes está caçando o porco. E num quarto da pensão ele recorda o dia em que ele informou a Bia, aqui na faculdade, que o Che Guevara tinha morrido. Ela ficou extremamente triste. E ele lembra agora de toda a morte dela, a tortura. E essa raiva faz ele querer achar cada vez mais esse porco. Ele está atrás de informações. Ele lembra então o jantar com a Mara. Lembram que eles foram para o jantar das direitas? Junto aos patriotas chilenos. Lá a senhora vem, são empadinhas que eu fiz, eles são brasileiros, sejam bem-vindos. Estamos aqui comemorando o fim desses comunistas desgraçados. A senhora faz o quê? E a Mara, sua professora. Professora, até achei que era uma coisa mais digna. E não sei o quê. E aí começa a falar mal do Brasil, bem do Brasil e mal do Brasil. Aí o Brasil, eu não entendo, vocês não são negros. E samba, só fala o clichê do Brasil. E o outro fala o futebol brasileiro, 62 aqui, fizeram miséria. Só clichê. E lá pelas tantas chega um sobrinho da mulher das empadas, um militar. Hermes e Mara pensam, eles chamaram para nos entregar. E o militar entra, bem-vindo a todos, estamos aí reconstruindo a nação em prol do povo chileno, e dá um discurso e apresentam para eles o Hermes e a Mara. Ele, que estranho vocês estarem aqui. Nós fizemos a nossa revolução em homenagem de vocês, que fizeram antes. Propõe um brinde a Pinochet. E o Hermes e a Mara são obrigados a brindar o Pinochet. Um brinde a Médici, eles são obrigados a brindar o Médici. Situação horrível. Lá pelas tantas, a anfitriã fala no ouvido dele, não puedo, tia, não. E ela, por favor, é meu aniversário. E ele, está bem, todos para a varanda. Eles vão numa sacada, tem um mastro. E ele, espero que vocês entendam como um gesto patriótico e não revelem isso aí fora. E o pessoal começa a cantar o hino chileno e ele vai hasteando a bandeira do Chile, dizendo, viva Pinochet! Isso aqui é uma cena terrível. Eles são comunistas no meio dessa confusão. Não, é uma cena difícil aqui. Josias agora entra para o Exército da Libertação dos Pássaros. E vão até a Redenção e com alicates começa a soltar os passarinhos que não querem sair das gaiolas. Então é obrigado a entrar e dar uma agitada no passaredo, que é um proletariado muito acostumado. Enquanto Guiné diz em tom baixo, Brasil sou eu, e atravessa o rio, o CPE chega pelo norte ao mesmo rio Uruguai. Estão próximos, né? É essa imagem aqui. O 10. Na embaixada, Marcelo lembra o encontro com o pai. Que coisa triste isso aqui. O professor. Já tinham perdido a Bia. O Marcelo está vestido com óculos, um bigode, e segue o pai. E uma hora ele emparelha com o pai, e o pai reconhece Marcelo. É perigoso, Marcelo. E ele, vamos tomar uma cerveja.
Eles entram num bar. E aí o Marcelo conta que a vida dele estava clandestina daquela maneira e pergunta pela mãe, pelas pessoas conhecidas, e o pai revela que a mãe deles morreu de desgosto, porque ela quis ver o corpo da Bia. Ela entrou no ML feito louca e quis ver o corpo da Bia. E ainda o pai diz assim, estraçalharam a Bia toda, viraram a Bia quase do avesso. A mãe viu aquilo e ficou completamente transtornada, né? A mãe veio a morrer de desgosto. E ele pergunta, mas pai, o que está fazendo aqui, pai? Tão longe de casa. E o velho começa a chorar. O velho era um filósofo, um cara da razão. E ele diz assim, eu venho num centro espírita. Eu consigo ter um contato com a Bia. Para mim, a parte que mais me dói, sabe, essa parte aqui. Eu senti muito quando eu vi essa cena. Que é o velho assim, sabe, pô, eu perdi tudo que eu tinha, a mulher e a filha. E eu tô aqui longe tentando ter algum contato com a minha filha. Claro que é o Tabajara falando desse lado, né, das perdas que a Revolução causou, né. É uma cena muito triste essa aqui. Em Santiago, a Ana busca num delírio pegar o Pedrinho, que está solto no meio dos soldados ali. O Dorival é revistado e encontra a metralhadora. E aí ele reage, é morto, tenta ainda ferido alcançar a Ana. E aí tem um tanque que vem de ré e esmaga a Ana e o Dorival. Ficam os dois esmagados e a Ana parece estar abraçando alguma coisa que não existe. O Tabajara diz que viu uma cena de esmagamento de tanque, que é a coisa que ele mais guarda na memória. O tanque não tem, né, espelho, não tem nada. Um tanque deu uma ré e teria esmagado pessoas, ele viu isso. Com as lagartas, né, esmagando pessoas. É essa cena aqui. Em Porto Alegre, com o silenciador na arma, o Hermes consegue a chave do apartamento, olha a identidade do cara, vê que é policial militar, a cara é do porco, e com um silenciador ele dá 3 tiros no porco, corta a cabeça do porco. De carro ele passa perto de uma delegacia, gira a cabeça e atira na vidraça da delegacia, a cabeça. E foge, né? Só que ele vai descobrir depois que não era o porco. Eles deixam um manifesto lá na Redenção. Escreve o manifesto do Exército da Libertação dos Pássaros. Só que na hora que eles estão soltando os passarinhos, aparece a polícia montada na Redenção e leva todo mundo preso. Ripes, Josias, todo mundo é preso por soltar passarinho na Redenção. Guiné foi levado pelo barqueiro até o barranco onde esse pescador vivia. Lá ele come peixe frito com o pescador, quer dar mais dinheiro ao pescador, o pescador já chega. Então o Guiné sobe, arromba uma caminhoneta Rural Willys para ir para Santa Maria. Vai até o Alegrete. No Alegrete ele troca por um Corcel vermelho, combina mais com o cravo vermelho dele. Em Getúlio Vargas troca por um Ford 70. Em Santa Maria, ao mesmo tempo aqui, o CPE chega 1 hora adiantado e percebe que a cidade está tomada por policiais à paisana, como se já soubessem do encontro. E o CPE circula, os caras olham para ele, ele entra num café. A única preocupação do CPE é avisar o João Guiné para não vir. É a preocupação do CPE. Enquanto isso, o Guiné, perto de São Pedro do Sul, é alvejado por furar uma barreira policial. E mesmo ferido, ele vai a 140 por hora até Santa Maria, nos subúrbios. Lá ele rouba um Fusca azul. Quando entra em Santa Maria, ele percebe que a cidade está tomada e ele está preocupado com o CPE. Ele precisa arranjar uma maneira do CPE escapar. Ele vê um caminhão-tanque, então o motorista desceu, um caminhão de gasolina. Ele entra e toca para cima da polícia. Tem militares ali do exército, tem jipes. Ele toca para cima. Os caras começam a atirar, é uma confusão. Explode o caminhão, explode toda a estação central de Santa Maria. 200 metros da estação. O CPE vai conseguir escapar por conta da explosão do João Guiné. Mas vão culpar o CPE dizendo que ele entregou o Guiné, né? E não é verdade. Um queria salvar o outro. A brincadeira de amor de Pedro por João é um pouco isso, né? Um querendo salvar o outro. O penúltimo, na embaixada, o velho de Grácia, aparece um cachorro já. O Hermes agora é trazido do estádio e o Hermes recorda um encontro com o McQueen em Santiago, junto com o alemão. Aliás, o Hermes não, desculpa, né? O Marcelo. Eles se encontraram para ir guerrear. O McQueen estava no Chile também. Então, Marcelo, alemão e McQueen foram para La Ermida para a resistência. Lá eles não tinham armas. E aí o Juanito e o outro era Joaquim. Juanito e Joaquim diz para ele, vocês podem carregar o armamento aí. O alemão, eu tenho experiência militar. Bom, tu não tem arma, carrega o armamento. O alemão acha que está tudo errado, a estratégia está errada. Nota que a munição não é para as armas. Tem algo errado ali. O alemão está indignado com aquilo. É o cara que percebeu o erro.
Preso e espancado lá em Santa Maria, naquela confusão da explosão, o CP acabou sendo preso. Aí ele recebe a visita do sargento Aparício Grosso, que foi sargento dele no exército, a quem ele traiu, né? E o Grosso quer soltar o CP, e o CP ofende: eu não recebo ajuda de vira-casaca, eu não recebo ajuda de pau mandado. E o Aparício: tá bom. À noite ele manda soltar o CP, colocar num caminhão, levar o CP até uma casa distante e deixa um recado pro CP: vai ter uma arma embaixo da cama. De manhã cedo, tu vai pegar essa arma e vai caminhar até um campinho de futebol que tem nos fundos. Eu vou estar lá te esperando armado, nós vamos ver quem é mais macho. Mas não tem o desfecho. Se CP está agora na embaixada, ou o CP matou esse policial ou ele não foi, né? Não tem o desfecho dessa história. Em Santiago, durante a festa das Senhoras Direitosas, o Hermes lembra do homem que ele matou e degolou. Não era o porco, saiu uma manchete no jornal, o porco apertando a mão do governador, tinha acionado o secretário de segurança, uma coisa assim. E agora a senhora fica falando mal ali dos comunistas e falando mal. Então, gostou das minhas empadas? Ele tá com a empada na boca, trancado com vinho, e ele gosta na cara dela: gostei muito, e atira o vinho nela. Já sabe o desfecho, né? Hermes e Mara no Estádio Nacional presos. Eles estão no meio, tem militares ali na festa, né? Então são presos. Josias é preso na Redenção e o mesmo comissário Alves vai ver ele. Ô, seu Josias, eu não acreditei. Tava lá olhando o jogo do Colorado quando me avisaram que o senhor estava aqui. Não se preocupa não, seu Josias. Não vamos torturar o senhor não, não precisa. Eu vim só para lhe dizer algumas coisas, seu Josias, que eu nunca vi homem com mais fibra que o senhor. Olha, o senhor foi torturado e aguentou, hein? Aguentou. Mas agora não vou torturar não. Nós só tiramos um retrato do senhor, tá bom? E o cara vem com a hippie, com a magra. O que eu faço com ela? Olhou a documentação? Não é uma ninguém. Come o rabo dela, dá umas porradas e solta. E aí, seu Josias, o senhor vai ser no jornal, seu Josias, como revolucionário de passarinho. Imagina o seu povo vendo isso, seu Josias. Que decadência, hein? Eu quero que saia em todos os jornais, seu Josias. E agora que o senhor vai ser solto, eu vou lhe dizer uma coisa. Seu filho nunca foi traidor. Tá entendendo? Eu fiz aquilo para ver se o senhor entregava. Mas o senhor aguentou bem, Josias. Que pena que a sua moral vai acabar agora. Josias sai dali. Para ele, ao saber que o filho não era traidor, é uma vitória. Encontra um bando de músicos de rua e pede um cigarro, os caras dão uma carteira de cigarro para ele. Ele vai para a Redenção, se deita embaixo de uma árvore e fuma os cigarros e vê os passarinhos soltos próximo ao viveiro. E ele sente que é a primeira vitória da vida dele. A primeira vez ele soltou alguma coisa. A resistência do Marcelo, Alemão e McQueen na guerra, esse episódio aqui é épico. Épico. Eles lutando e são cercados. Parece que foram avisados de que foram entregues ali, né? Vêm chilenos com cachorros, armas pesadas. E pior, os outros não têm experiência militar. O alemão assume o comando, pega um fuzil, granadas, atira e vai comandando a retirada deles. Cães são soltos, eles têm que atirar nos cachorros antes que cheguem. E é um barral no meio da selva. É um negócio horroroso. E nisso eles vão se separando, né? Fica o McQueen e o Marcelo. O McQueen leva um estilhaço de granada e não consegue mais caminhar. Ele: me deixa, Marcelo, me deixa. Marcelo: não vou te deixar não, não vou te deixar não. Marcelo carrega o McQueen. Eles caem num desfiladeiro próximo ao rio. E lá o McQueen está muito ferido e diz assim: me deixa, Marcelo, eu não mereço, eu não mereço. E Marcelo: que história é essa que tu não merece? Eu não mereço, Marcelo. Eu sou traidor. E Marcelo: o quê? Eu sou traidor, fui eu que entreguei a Bia. O Marcelo pega o McQueen e enche de soco. Quebra a cara do McQueen. Nisso, helicópteros chegam, estão largando napalm. E o corpo do McQueen vai indo com o rio, meio que já morto assim. E o Marcelo está indignado com a situação. E ele pega a cara e arranha toda. Arrebenta a cara toda arranhando. É a causa daqueles arranhões lá do início. Quebra isso aqui. Eles ainda tentam fugir e encontram os outros dois, o Juanito e o Joaquim. O Joaquim morre queimado com o napalm. E o Juanito também, porque ele acha que a casa dele pegou fogo com a família dentro. E ele entra para tentar salvar a mulher e as filhas e morre dentro do incêndio. O alemão tá lá com a arma e o Marcelo: temos que fugir, não tem mais chance. E o alemão: eu não fujo. Vamos fugir, alemão. E ele assim: quem foge é viado. E o Marcelo olha para ele: não, alemão, agora quem fica é viado. E o Marcelo foge. E o alemão vai morrer lutando. Com granada, é o cara mais macho de todos ali. Como é que a gente termina? O 12. Marcelo recebe asilo na França.
É dada a notícia na Embaixada Argentina. CPE na Suécia e o Vere de Grazia na Alemanha. O Álvaro, aquele que comandava ali a organização da embaixada, dá para o Marcelo um barbeador. Pô, muito legal, algumas roupas para ele pelo menos ir apresentável no avião. O Marcelo joga fora o relógio, que marcava 3 horas da madrugada. Ele acha que foi o momento em que eles receberam a explosão, em que o McQueen ficou ferido, e o relógio parou. E ele resolve, então, tocar fora aquele relógio. Numa conversa com o Hermes dá para ele uma fotografia. E essa fotografia é muito dolorida para o Marcelo. Olhou o retrato, era aquela longínqua manhã na praia de Arroio do Mar, onde os 4 estavam abraçados, envoltos pela luz do verão. Beatriz, Mara, Hermes e ele, Marcelo. Olha o passarinho, olha o passarinho. Ali estavam os 4 e a sombra de McQueen na manhã perfeita. Estava o McQueen tirando a foto, né? Ele era a sombra. Jovens como jamais tornariam a ser, olhando ainda, o olhar ainda puro, emanando a inocência e a ansiedade de bichos felizes. Esse olhar onde faiscava aflita, comovente vulnerabilidade. Como eram jovens esse verão? Atrás deles via o mar, via guarda-sóis, pernas, vendedores de limonada. Uma manhã de verão na praia 5 anos atrás. E sorriam. Beatriz queimada, de blue jeans arregaçados até os joelhos, insolente nos seus 17 anos, cabelos molhados e duros de sal. Mara de óculos escuros, biquíni, o corpo magro e nervoso, apoiada apenas numa perna e rindo. E Hermes com a barbicha de Trotsky, começando a medrar, óculos redondos a Le Corbusier. E ele, Marcelo, com o rosto onde mais tarde se desenharia a marca das unhas, abraçado a Mara e a Hermes, forçando uma cara cômica para McQueen, positivo doutor. Ao pé da fotografia, como uma forma de premonição, a letra redonda de Beatriz escreveu os versos finais da 8ª elegia de Rilke. Quem nos deixou assim para que tivéssemos um ar de despedida em tudo que fizemos, como aquele que partindo se detém na última colina para contemplar o vale na distância e ainda, uma vez, se volta hesitante e aguarda. Assim vivemos nós, numa incessante despedida. É bonito, né? Em Buenos Aires, eles entraram no avião, as pessoas, né, que não eram guerrilheiras olharam para eles teatinos daquele jeito, meio com um riso no olhar, sentaram os 3 na mesma fileira. Antes disso, no ônibus, o Marcelo lembra da última vez que ele esteve com a Mara. Ele soube que depois Mara e Hermes foram para Belo Horizonte e ficaram juntos. E ele lembra que ele estava em Garibaldi, numa casa, havia nevado na serra. E eles saíram e viram um veado. E aquele veado estava na neve e ele parou um instante e olhou para eles. Foi um instante, foi congelado na memória dele. Depois o animal se mandou, se sumiu na neve. E é tal como as relações humanas, né? Que às vezes duram um instante mágico e desaparecem. Então em Buenos Aires embarcam esses 3 cacos de gente aqui. E o CPE come e pede para repetir, gritando: eu queria mais, dá para repetir? A aeromoça: verei o que posso conseguir, senhor. O senhor fique no seu lugar. Ele é um bicho do mato, né? Completo bicho do mato. Quando eles acordam é o Rio de Janeiro, e o avião está sobrevoando o Rio de Janeiro, e o CPE acorda o padrinho. Padrinho, olha ali, padrinho, é o Rio de Janeiro, padrinho. Olha lá o Cristo Redentor, é a cidade mais linda do mundo, padrinho. E grita e todo mundo ri no avião, e ele se levanta e diz assim: é a cidade mais bonita do mundo, sim. Todo mundo cala a boca e murcha as orelhas. Esse é o CPE. Eles se sentam e aí, né, vão conquistar o mundo agora, cada um no seu país, isolados. É uma história, gente. É uma história isso aqui. Tem coisas inacreditáveis aqui acontecendo, né? Inacreditáveis. Eu acho esse livro fabuloso.